Fala pessoal, boa tarde. Gênesis capítulo 5. Hoje é um texto muito bacana, muito legal, que vai falar daquele que andou com Deus e foi arrebatado pelo Senhor, né? Ou seja, ele realmente agradava ao Senhor com o seu andar, com o seu falar, com o seu pensar, e Deus falou assim: não, vou poupar esse cara. E pegou ele para si, e ele está reinando com o Senhor lá nos céus, com o nosso Senhor Jesus, e um dia conheceremos esse homem também, que é Enoque, tá bom? Então aqui em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 18, ele vai falar um pouquinho da história dele. É de uma maneira assim, bem breve, bem simples, mas que tem um grande ensinamento para nós aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você acompanhar os vídeos semanais e ser abençoado pela palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa história e do que Gênesis capítulo 5 tem a nos ensinar e nos mostrar. Ele começa com a genealogia de Sete. Sete é aquele terceiro filho de Adão e Eva, depois que Caim e Abel tiveram aquela situação que a gente conversou no capítulo 4, a oferta que foi aceita de Abel, a oferta que não foi aceita de Caim, e Caim, por inveja, por ciúme, foi lá e acabou assassinando o seu irmão, né? E agora aqui, depois de algum tempo, Adão e Eva tiveram um novo filho, chamado Sete. E aí, olha só o que tem no versículo 26 do capítulo anterior. Diz assim: começou a se invocar o nome do Senhor. Lembrando que Caim se desviou completamente. Pela misericórdia de Deus, Deus o protegeu, Deus o tirou da terra, porque Deus tinha um plano também para aquela geração. Mas que com certeza a geração que adoraria ao Senhor seria a geração de Sete, tá bom? O que vai acontecer? Aí começa essa questão da imagem e semelhança. A gente já tinha conversado com isso lá atrás, mas agora aqui, Deus ele fortalece esse quesito. Olha só nos primeiros versículos aqui. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Ou seja, macho e fêmea os criou e os abençoou. Tem que entender uma coisa, tá, pessoal? Ou você é homem, ou você é uma mulher. E Deus abençoou a sua criação. No primeiro dia, bom, bom, bom e bom. Até chegar no sexto dia, onde ele viu que tudo ficou muito bom. Então, não deturpe aquilo que Deus criou. Ou você é um homem, ou você é uma mulher. O que passa disso é confusão. Toma muito cuidado disso, tá? Você é um homem abençoado pelo Senhor, você é uma mulher abençoada pelo Senhor, porque Ele te formou, Ele te criou, Ele deu o seu nome, Ele deu a sua identidade, o seu caráter, o seu dom. Então está na hora de você buscar Ele, tirar essa confusão da sua mente e falar assim: Senhor, eu sou um homem de Deus. Senhor, eu sou uma mulher de Deus. Fale isso no seu coração, fale para Ele, que Ele vai abrir os seus olhos e sua mente, tá bom? Vamos continuar aqui. E aí vai falar da idade que Adão viveu, e aí vai falar isso aqui, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então agora não tem mais a criação, que é imagem e semelhança do Senhor diretamente. Por quê? Porque Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles estavam perfeitos, né? Não tinha pecado, não tinha erro, estava tudo bonitinho, certinho. Mas a partir do momento que criou-se ali naquela situação, que foram enganados, comeram do fruto, receberam um pecado, tanto Adão quanto Eva, e caíram, agora não tem mais como, agora não tem mais como. Então a imagem e semelhança de Sete, na verdade, foi para os seus pais, e assim até hoje, e assim vai se passando, tá bom? Mas Deus tem um plano, como sempre, para mim e para você. E isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, que deveria estar, pega a sua caneta aí para você grifar isso aqui, tá bom? Romanos 8, 29. Olha só o que diz. Porque dantes conheceu, também os predestinou. Então, olha só, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então, ou seja, pessoal, para serem conformes à imagem de quem? Filho de Deus, de Jesus Cristo. Eu e você aqui na Terra temos pecado no nosso coração, somos homens falhos, mulheres falhas, temos erros e muita coisa errada. Mas no nome de Jesus, aquele que se sacrificou no seu lugar, no meu lugar, para nos dar a vida eterna, ele nos purifica e nos limpa de todo pecado. E um dia nós estaremos no céu com ele, com um corpo semelhante ao dele. Não é maior que o dele não, porque a glória é dele, tá? Então você tem que entender isso,
que ele vai nos levar para os céus e lá nós seremos novamente a uma imagem e semelhança de seu filho. Mas é só lá. Aqui na terra, por enquanto, nós temos que fazer igual a Enoque, andar com Deus, andar nos seus princípios, andar nos seus valores, andar realmente com a verdade. E quem que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Então, se você pega essa palavra aqui e você medita nela, e você crê nela, você vai ver que tudo se volta para o nosso Senhor Jesus, aquele que nós devemos espelhar, ou seja, devemos olhar para ele e espelhar Cristo em nós para que as pessoas conheçam a Jesus. E ele mesmo fala isso. Quem ele é? Ele é a luz do mundo. E também ele fala, vocês são a luz do mundo. Mas nós não temos luz própria. A luz vem do Senhor, que é aquele que nós olhamos para ele e nós espelhamos essa luz. Eu espero que você entenda isso, tá? A luz não é sua, a luz é do Senhor. O dom que você tem não é seu, é do Senhor. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você possui, a pessoa que você é, o caráter que você tem, vem do Senhor. Agradeça a Ele, honra a Ele de todo o seu coração, tá bom? Entenda isso, isso aqui é fundamental, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí começa do versículo 4 até o versículo, basicamente até o final do capítulo, tá? Sobre as pessoas que foram nascendo dessa geração e as idades, né? Então é impressionante aqui, pessoas que viveram 912 anos, 910 anos, 800 tarará, e assim por diante. E tem um detalhe, que as idades foram caindo. Por que foram caindo? Porque a gente sabe que é basicamente aquela mesma situação, se você já conhece um pouquinho mais de Bíblia, quando Moisés sobe no monte para conversar com o Senhor, ele desce e o rosto dele está brilhando. Por quê? Porque a glória de Deus estava ali presente. Mas com o passar do tempo, essa glória foi diminuindo até voltar ao normal. No caso aqui, a gente entende que lá no princípio, Deus estava muito presente com eles, mas que realmente por conta do aumento da maldade do mundo, que é o que a gente vai ver no capítulo 6, realmente Deus foi se afastando, e as pessoas foram vivendo menos, o pecado começou a crescer de uma maneira muito grande. O capítulo 6 a gente vai falar muito sobre isso, tá? Olha só a epígrafe do capítulo 6, a corrupção geral do gênero humano. Então, realmente, aqui é bem intenso esse capítulo, tá? Vou me preparar muito bem para falar com você. E aí, o que acontece, pessoal? Os anos foram diminuindo, tá? Foram diminuindo bastante, mas aí no versículo 18, diz sobre o nascimento de Enoque. E olha só que interessante. Enoque também teve seus filhos, Enoque teve seus pais e tudo mais, uma família normal. Mas a diferença é que Enoque andava com Deus. Olha só o que está escrito no versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou seu filho Metusalém. Versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então, isso aqui é importantíssimo, pessoal. O que é esse andar com Deus? Andar com Deus é basicamente ser um amigo de Deus. Ser aquele que Deus se agrada dessa pessoa, que você faz a vontade de Deus. Lá no livro de Jó, você vai ver, né, que Deus ele conversa ali com o próprio diabo sobre Jó. Fala assim, olha, tem visto meu servo Jó, homem justo, íntegro, fiel. Então, poxa, receber um elogio de Deus é maravilhoso, né? Então, a gente sabe que a voz audível de Deus, a gente não ouve todos os dias, mas nós sentimos isso através do Espírito Santo. Porque ele realmente vai nos mostrando se estamos fazendo certo, se estamos fazendo errado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser arrumado, e Deus vai nos falando, vai nos mostrando, mas o que ele mais quer, pessoal, é nos elogiar. Só que a questão é, nós temos feito para Deus, nós temos vivido para Deus de uma forma que o agrade. Essa é a primeira reflexão que tem que ter na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes. Então, isso aqui é muito sério, tá bom? Muito sério mesmo. E não é somente com a relação vertical, eu e Deus, mas a relação horizontal, eu e a minha família, eu e os meus amigos, eu e meu trabalho, Realmente, pessoal, tá? A gente tem que entender isso. Jesus, quando ele disse dos 2 maiores mandamentos, qual que é? O primeiro, amar ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, força, alma e entendimento, ou seja, relacionamento vertical, mas ele diz o segundo, e o outro semelhante a este é
amar ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, horizontal, né? Então, tem que tomar um cuidado com isso aí, tá bom, pessoal? A gente quer, às vezes, buscar tanta santidade, 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 e a gente só quer olhar para cima, mas Deus está pedindo para a gente olhar para nossa mãe, para nosso pai, para nosso irmão, para os nossos amigos do trabalho, para nossos colegas, e assim por diante, e a gente aplicar isso na sociedade, né? A carta lá de Tiago fala que adianta a gente falar que ama a Deus, mas odeia nosso irmão. Não tem como, né? A gente tem que viver de uma maneira digna. O nosso Senhor Jesus, ele tinha amigos e ele também tinha inimigos, mas ele tratava todos com a sabedoria de Deus, através do Espírito Santo que ele recebeu. Então, basicamente, eu e você precisamos também receber esse Espírito Santo. Se você não recebeu ainda, dobre os seus joelhos, busque ele em oração, creia nessa santa palavra e peça ao Senhor, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, eu creio na tua palavra, eu quero mais e mais. E ele vai, com certeza, colocar ele no seu coração, tá bom? Mas eu quero fazer algumas ligações com você no Novo Testamento, isso aqui é muito importante, tá? Sobre esse andar com Deus. O primeiro texto é João capítulo... vamos para Lucas 3:21. Vamos começar em Lucas 3:21 para você entender melhor, tá? Lucas 3, versículo 21, vai falar sobre o batismo de Jesus, tá? Então, se você aí nunca leu sobre isso, você vai ver que essa passagem sobre o batismo, ela mostra um pouquinho sobre como que Deus se agrada de seu Filho. Olha só, lembrando que esse mesmo texto, né, são os evangelhos sinóticos aí, né? Então também tem Mateus capítulo 3, e Marcos capítulo 1, e João 1 também, tá bom? Olha só o que diz, ó, Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, ou em ti me comprazo, ou em ti eu tenho muita alegria. É Deus falando. Tu és meu filho amado. Jesus é filho de Deus. Ponto final. Agora pensa você escutar isso de Deus. Imagina só, se seu nome for Bruno, né? Bruno, em ti eu tenho muita alegria. Deus falando, né? Maria, em ti eu tenho muita alegria. Caio, em ti eu tenho muita alegria. Bárbara, e assim por diante. Seu nome, Deus fala seu nome. Pessoal, o nosso objetivo de vida é amar ao Senhor de todo o nosso coração e entender o que Ele fez por amor a você e a mim, esse sacrifício dele, e realmente viver para Ele, agradar a Ele. O nosso foco não é agradar qualquer coisa, não. Não, o nosso foco é agradar o nosso Deus, nosso Senhor. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos deu fôlego de vida. Vamos honrar a Deus com os nossos pensamentos, atitudes, palavras, ações. Aqui nessa terra não é eterno, a terra não é eterna, mas os céus é. E para estar com Ele lá nos céus, você tem que crer no Senhor Jesus com o seu coração e confessar com a sua boca. E assim você será salvo. Entenda isso. A glória não é sua, a glória não é minha, a glória é dele, pelo que ele fez por amor a nós. E esse agrado dele, né, pelos seus filhos, é maravilhoso. Eu espero agradar o Senhor todos os dias da minha vida. Eu sei que nós somos falhos, pecadores, erramos, mas ele está disposto a nos perdoar, se de coração nós fizermos e nos arrependermos, tá bom? Então pensa bastante nisso aí. O segundo texto é João capítulo, agora sim João 15:13. Então volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Volta não, avança. João está depois de Lucas aí, tá bom? João capítulo 15, versículo 13. E aqui Jesus está falando com os seus discípulos, pessoal. E essa expressão aqui, ela é muito bacana porque nos traz uma paz, né? E ele mesmo fala que é uma paz que só ele pode nos dar. Então você imagina os discípulos de Jesus ouvindo isso. Olha só, João capítulo 15, versículo 3 diz assim, ó: Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vocês não me escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome vocês pedirem ao Pai,
ele vos conceda. Pessoal, uma relação íntima de amizade aqui entre os discípulos e o Senhor Jesus e nós hoje. Nós somos sacerdotes do Senhor. Se cremos nele com o nosso coração, nós somos sacerdotes. E nós precisamos ser amigos de Deus. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso amigo, aquele que quer o nosso melhor, aquele que quer nos levar para a vida eterna. Mas você precisa entender isso, que não é a sua carne que deve vencer, os seus desejos devem vencer. Nós devemos fazer a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, ela começa assim, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Não é minha não, é a vontade dele. E Jesus reforça aqui, ó, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu os mando. Gente, Jesus é Deus, Jesus é perfeito. Se ele está falando, vamos fazer. Se ele está ordenando, vamos obedecer. Se ele está instruindo, vamos ouvir. Porque ele é perfeito, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo, se você crer nele e obedecer a ele de todo o seu coração. Os mandamentos de Jesus não são pesados, mas que realmente aqueles que ouvem a palavra do Senhor e amam essa palavra, vão ver de uma outra maneira. Jesus fala que não foi nós que escolhemos ele nos escolheu. Olha só, pessoal, que privilégio, né? Jesus está nos chamando, né? Então lá atrás ele já sabia quem era dele, quem não era dele, mas ele está nos chamando. Pessoal, que você ouça isso, que você não abandone o amor ao Evangelho. Esse mundo aqui coloca muitas armadilhas para você abandonar o Evangelho. Mas no nome de Jesus, permaneça firme, fiel e forte, no nome do Senhor, na sua palavra aqui, porque Deus é maravilhoso. Ele tem um plano para a sua vida, para a vida da sua esposa, do seu esposo, seus filhos, tá bom? Então creia nisso aqui. Jesus é seu amigo. Isso não é religião. Isso é amor ao nosso Pai, fiel e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Alfa e Ômega, princípio e fim, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, que tem uma coisa muito interessante também. E aí ele continua, né, falando sobre essa genealogia dele, fala sobre Lameque, né, não é aquele mesmo Lameque, tá? Descendente ali de Caim. Isso aqui é interessante conversar também, né? Duas pessoas com o mesmo nome, mas caráter diferente, né? Situação diferente, se remete a isso, tá? Filho de peixe, peixinho, não. Não é não, tá? Então não é porque seu pai e sua mãe é assim, que você também é assim, nada disso, tá? Deus te criou único, Deus te criou da forma que ele estipulou, com o seu caráter, seu temperamento. Você em alguns momentos, né, seus pais te ensinaram algumas situações, algumas coisas, você pegou alguns preceitos deles, mas você tem que entender, quem te criou é Deus. Então, no nome de Jesus, não se prenda a um jugo familiar que você fala assim, não, se meu pai falou, tá falado, é assim, e minha mãe fez isso, é assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é nada disso. Deus te criou, Deus te formou para conhecê-lo, para você ser livre no Senhor. E você aplicar esse evangelho, viver esse evangelho, amar esse evangelho para a glória dele, tá bom? Então não se prenda a isso, tá? Você deve amar os seus pais, honrar os seus pais, mas você não é seus pais. Você é você no nome do Senhor Jesus, tá bom? Você é luz do mundo, como Jesus disse lá, que olha para ele e espelha a Cristo. Então você precisa entender isso. Não se menospreze. Você é filho de Deus se assim você crê. Mas você tem que cumprir o bom papel de amigo do Senhor e fazer valer a pena a sua vida aí, tá bom? Entenda isso aí. E agora a gente vai ler um outro texto, que é Hebreus 11, versículos 5 e 6, que também se remete a Enoque, tá? Então se você for lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, tá bom? O livro de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu, tá? Muitos dizem que é Paulo, mas não dá para confirmar. Então, realmente, assim, esse é um livro que ele se remete ao livro de Levítico também. Se você gosta de estudar o Antigo Testamento, faça essa ligação. Não dá para entender Levítico sem ler Hebreus também, porque ele faz essa ligação, porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus é aquele que simbolizava tudo que está lá atrás. Então, ele chegou e a pessoa que escreveu Hebreus deixa muito claro isso. Mas, vamos voltar aqui para Hebreus 11, no versículo 5 e 6. Aqui está falando sobre os heróis da fé, os exemplos de fé. Olha só o que o versículo 5 e 6 diz. Pela fé, Enoque foi trasladado, presta atenção, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação,
alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Presta atenção agora. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, pessoal, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Não tem como você falar assim, mas eu posso agradar a Deus de outras formas, de outro jeito, do meu dom, disso. Não. É com fé. O justo viverá pela fé. E a fé que agrada ao Senhor. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E a gente não vê o Senhor fisicamente, com os nossos olhos aqui. Mas nós cremos nele espiritualmente. E nós temos sensações, emoções e o principal, a certeza do nosso coração, que ele é bom, fiel, justo, real, verdadeiro, e ele está conosco. Ele é o único, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que te formou. Então, pessoal, você quer coisa melhor do que isso? Você ser ouvido pelo Senhor, visto pelo Senhor? Os puritanos lá atrás, né, no século, se eu não me engano, 18 ou 19, eles falavam assim, né? Achas pouco seres amado por Deus? Então, isso é fantástico, pessoal. Isso aqui é fantástico, né? É algo, o Deus Todo-Poderoso, que ele poderia fazer, ele faz o que ele quiser, da forma que ele quer, mas ele olhou para mim, olhou para você, ele olhou para nós e ele nos deu a salvação, por amor, por amor. Às vezes a gente não entende isso, e eu vou confessar para você, não dá para entender tudo, não dá para entender tudo, mas de uma coisa eu sei, que o nosso Deus nos ama, o nosso Deus é poderoso, maravilhoso, e nós estaremos com ele nos céus um dia. Coloque essa esperança no seu coração, essa certeza, porque essa fé te levará cada vez mais perto dele, ainda aqui na terra, mas um dia estaremos com ele nos céus eternamente, tá bom? E eu quero ler, né, um último texto com você, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Esse daqui é interessante também, pessoal, porque é muito bacana a questão da santificação, tá? Então isso aqui é importante. Enoque foi aquele que andou com Deus e automaticamente ele se santificava, ou seja, santificava para o Senhor. O mal estava rolando à solta ali na terra, tá? Mas você precisa entender isso, que aqueles que se santificam para o Senhor, eles têm um diferencial, porque Deus os vê, os ouve e tá verificando o que está sendo feito. Olha só o que diz ali, né? Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como vocês receberam de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andem, para que continuem a progredir cada vez mais. Então, no caso aqui, o apóstolo Paulo, né, ele está se colocando ali num time evangelístico, né, para que as pessoas continuem andando nesses princípios. E quais são esses princípios? Da palavra de Deus. Eles estão ensinando o povo a andar com o Senhor. E aí, só que ele fala que o foco não é o ensino deles, o foco é o ensino de Jesus. Olha só, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Ou seja, o foco é Jesus Cristo, o foco é o Senhor. Mas Caio, Jesus não tinha chegado no tempo de Enoque. Então, para quem Enoque olhava? Enoque olhava para o Deus de Adão, para o Deus de Eva, para o Deus de Sete, para o Deus de seus pais. Você precisa entender que depois que a geração de Sete começou a invocar o nome do Senhor, com certeza Enoque foi conhecendo esse Deus, se aproximando desse Deus, andando com Deus, buscando a santificação, sendo amigo do Senhor, até que ele foi trasladado. Isso aqui é fundamental para a gente entender. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza, isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Pessoal, basicamente finalizando aqui, tá? A santificação é um passo que eu e você precisamos dar, é um processo diário de pensamentos, de atitudes, e com certeza levam sempre ao nosso Senhor. Nós não temos força nenhuma para nos santificar. Isso aqui fica muito claro em Levítico, capítulo 22, onde Deus fala assim, ó, eu sou o Senhor que os santifico. Ou seja, nós não temos força, autoridade para nos santificar automaticamente. Sabe quem tem autoridade para isso? Somente aquele que não tem pecado.
aquele que realmente veio ao mundo sem pecado, sem mácula. Ou seja, quem que é? É o nosso Senhor Jesus, aquele que com certeza viveu aqui para nos ensinar os bons princípios e valores do seu Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai, para nós andarmos com Ele, né? Andarmos com Ele. E para finalizar toda essa conversa aqui, eu acho que a gente pode ir lá para a primeira carta de João, lá no final, não vai confundir com João não, tá? É a primeira epístola de João, no capítulo 2, se eu não me engano, versículo 6, vamos ver. É isso aqui, ó, tá? Então vamos lá, primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 6. Deixa eu ler aqui para você, que isso aqui é muito interessante. Eu vou ler a partir do 3, tá bom? Olha só. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então você pode circular, grifar esse texto aí na sua Bíblia, que é um texto fantástico, maravilhoso, e eu espero que você valorize isso, tá bom? Essa palavra é poderosa, ela é santa, ela é incrível, e ela nos ensina a nos aproximar do Senhor Jesus de todo o nosso coração. Ele nos santifica, Ele nos purifica. Talvez hoje você esteja precisando aí, né, de uma purificação, de uma santificação, e Deus está à sua disposição aí, para você dobrar os seus joelhos, orar a Ele, adorar a Ele, exaltar o nome dEle, para Ele te santificar, Ele te purificar. Hoje você tem essa decisão que você pode fazer. Você pode desligar esse vídeo e assistir uma série, comer alguma coisa, deixar para lá, mas você pode finalizar esse vídeo e fazer a melhor coisa que você pode fazer, dobrar os seus joelhos e adorar ao Senhor, buscar a santificação, buscar andar com Ele. Eu espero que na sua oração você coloque isso. Senhor, quero andar como o Senhor, quero andar com o Senhor, quero andar contigo, para um dia estarmos no céu um dia, tá bom? Valorize isso. E aí, continua, né, pessoal, o texto aqui dizendo que depois de muitos anos, vai agora, Lameque, né, que eu comentei, vai ter um filho, e só o filho dele se chama Noé. Então agora você já sabe que realmente o bicho vai pegar. A partir do capítulo 6 aí começa, e olha só o que o versículo 29 diz. E chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então a gente sabe que depois da queda de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada e os homens tiveram que penar aí, né? Realmente o negócio foi feio, porque não tinha ferramenta, não tinha isso, não tinha aquilo, tiveram que descobrir as coisas, tiveram que fazer, então realmente levou muito tempo para eles se adequarem a isso. Mas teve muito trabalho. Mas agora aqui, a partir de Noé, vai ter uma geração que lá na frente vai se chegar até o nosso Senhor Jesus. Mas finaliza o versículo 32 assim, ó. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé, os seus 3 filhos aí, e a partir do capítulo 6 nós vamos conhecer o que Deus vai falar para Noé. Você já sabe um pouquinho da história, vou tentar te orientar sobre algumas coisas a mais, tá bom? Mas, resumindo para você, pessoal, fechei minha Bíblia e agora só uns 30 segundos finais aqui. Ame ao Senhor de todo o seu coração, força, alma e entendimento, busque a Ele todos os dias, faça o seu esforço diário, a sua adoração diária, a sua santificação, e com certeza Ele vai ouvir o seu coração, Ele vai se apresentar a você. Não sei se você vai ser trasladado igual Enoque, tá? Mas que eu tenho uma certeza, se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você confessar Ele com a sua boca e você amá-lo, adorá-lo, você estará com Ele nos céus um dia. O sacrifício dele foi grande demais por amor a nós. Vamos valorizar isso, tá bom? Nos vemos no capítulo 6 de Gênesis. Um grande abraço, Deus abençoe.